Olá, satisfação estar aqui novamente para compartilhar com você algo sobre aquilo que nos ensina a Bíblia, sobre qual seja a verdadeira religião, como estamos debatendo ultimamente. Nessas últimas lives queremos discutir o tema como ter certeza do meu vínculo com esta religião, ou seja, como praticá-la, como ter as convicções necessárias, como ter as respostas de que a minha condição em relação ao Deus da Bíblia, aquilo que ensina a Bíblia está correta, não é? Todos nós temos essa preocupação, não é à toa que as pessoas, o ser humano em geral, tem um impulso muito acentuado para a religiosidade. Portanto, estamos aqui discutindo este assunto e gostaríamos da sua participação conosco através desta live. Você pode nos escrever no e-mail shalomleamin@gmail.com e nos seguir também pelo Facebook, no Shalom Leamin, na página Shalom Leamin. E ali você pode enviar suas opiniões, você pode comunicar as suas dúvidas, você pode fazer perguntas, você também pode propor temas para que possamos trazê-los aqui à discussão e também pode nos dar a sua opinião sobre temas que você entende que deveriam ser debatidos ou discutidos. Quero repetir a você, não pretendemos ter a última palavra nos assuntos que estamos trazendo aqui nessas lives, pelo canal Shalom Leamin, pelo Ministério Shalom Leamin, que é um ministério de ensino bíblico. Ensinamos aqui especialmente técnicas modernas para a interpretação mais adequada da Bíblia e queremos dispor para você, ferramentas modernas de pesquisa na literatura, na história, na arqueologia e nas ciências das religiões, para que você possa adquirir o melhor conhecimento possível, firmeza na sua fé, confiança, convicções inabaláveis naquilo que você crê, ok? Então escreva-nos, entre em contato conosco, shalomleaminoficial@gmail.com. Por ali você pode nos encontrar. Meu nome é Eliezer, sou pastor, tenho formação em História, Literatura, Cultura do período bíblico, ou seja, o período de construção da Bíblia, da escrita da Bíblia, desde o Antigo Testamento, e também sou formado em História da Igreja primitiva, os primeiros 4 séculos da Igreja, e quero trazer aqui os conhecimentos disponíveis nas pesquisas mais modernas para que você possa também desfrutar destes conhecimentos que não devem ficar ocultos, não é verdade? Devemos dividir aquilo que temos e aquilo que conhecemos com o maior número de pessoas possível. Portanto, é uma grande satisfação estar aqui com você neste momento. E nós estamos hoje na segunda parte, na parte 2 da live, como vivenciamos, como experimentamos, como praticar a verdadeira religião. Estamos partindo do pressuposto da religião bíblica. Não estamos aqui para discutir qual seja a igreja mais certa, a melhor igreja. Não estamos aqui para discutir diferenças entre religiões e se esta ou aquela é boa. Estamos aqui para debater sobre o assunto religião na humanidade, no espírito humano. Estamos aqui também para discutir mais profundamente o assunto bíblico, ou o assunto da relação do ser humano com a divindade como ela é exposta na Bíblia. E é assim que nós cremos, nisso que nós cremos. Aqueles que nos seguem, fiquem à vontade para discutir, debater ou até mesmo argumentar suas opiniões que possam ser contrárias a nós. Mesmo assim, você será muito bem-vindo. E eu quero iniciar esta discussão, esse debate de hoje, essa conversa de hoje, mostrando a você um texto que nós encontramos no livro de Coríntios. No livro de 2 Coríntios, nós encontramos que Paulo escreve à população daquela localidade sobre 3 tipos de pessoas que se encontravam no relacionamento com a população daquele local, daquela localidade ou daquela igreja. E ele fala ali que existem 3 tipos de pessoas. Ele começa no final do capítulo 12 dizendo que o homem natural, a pessoa comum, a pessoa sem o entendimento da fé, não entende as coisas de Deus e para ele as coisas de Deus são loucura. Depois ele diz que há o ser humano que é espiritual e este sim entende bem todas as coisas. E ele classifica um terceiro que não vem ao caso nosso aqui. Mas Paulo explica ali que o homem natural, ou seja, a pessoa comum que não tem a fé segundo a revelação de Jesus Cristo, segundo a orientação bíblica, ele não entende as coisas de Deus. Preste atenção nisso.
Você já viu pessoas passarem na frente de alguma igreja ou se referirem a alguma pessoa mais espiritual ou mais religiosa, dizendo dela que parece louca, fanática, estranha, esquisita? Pois bem, esta é a opinião que as pessoas naturais, ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm o entendimento de Deus, têm a respeito das coisas de Deus. Quando você cita textos bíblicos, histórias bíblicas, testemunhos de alguma vivência, experiência que você tenha na sua vida espiritual, estas pessoas tendem a classificar você como louco. E, em seguida, Paulo então nos fala que existem aqueles que têm a revelação, ou têm o conhecimento, e diz que estas pessoas entendem bem de tudo das coisas de Deus. Bom, isso nos mostra que o relacionamento adequado com Deus, ou entender se temos um relacionamento correto com a divindade, passa pelo saber, passa pelo entender, passa pelo entendimento. Ou seja, é necessário compreender algumas coisas com a razão. Paulo também escreve em Romanos que nós devemos praticar o nosso culto racional. Não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pelo sacrifício do vosso corpo, pelo conhecimento, né? Sejam transformados através do culto racional. Então Paulo está dizendo ali que o culto racional é essencial para que a transformação também se ocorra dentro de nós. Em outras palavras, Paulo está enfatizando novamente aí que o entendimento passa pela razão, não só pelas emoções, não só pelas crendices, mas pela compreensão, pela iluminação da sabedoria, da compreensão que nós encontramos, segundo o contexto da nossa religião, nos textos das Escrituras, nos ensinamentos das Escrituras. Então entenda que nós somos fortalecidos nas coisas espirituais à medida que aprendemos e que adquirimos entendimento. Não podemos nos esquecer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé aumenta à medida que nós conhecemos, e conhecer, obviamente, com compreensão, aquilo que nos diz respeito na nossa fé, através da Bíblia, através da palavra ou das Escrituras. E é nesta linha de raciocínio que nós queremos trabalhar com você, debater com você o tema de como praticar, então, a verdadeira religião. Queremos enfatizar aqui que não estamos defendendo a esta ou aquela igreja, esta ou aquela denominação cristã, seja ela qual for, protestante, pentecostal, católica, carismática, católica brasileira, grega, não interessa. Estamos aqui falando da religião bíblica, que tem muito mais conhecimentos e interpretações do que aquelas que nós já atingimos, seja qual for a nossa crença religiosa ou da nossa igreja. Também não estamos aqui debatendo as diferenças, vantagens ou desvantagens entre a religião bíblica e outras religiões. Estamos aqui simplesmente discutindo uma ótica religiosa que é a que se encontra na Bíblia e a queremos fazer de maneira neutra e de maneira sem muita, à medida do possível, sem muita cor denominacional, sem muito confessionalismo. Não queremos confundir esse debate com a defesa de alguma igreja, de alguém especificamente. Não queremos defender bandeiras. Queremos ajudar você a compreender melhor a sua fé bíblica e crescer no entendimento da sua fé. Pois bem, esse entendimento então tem que estar na nossa razão, e a nossa razão tem que ser preenchida com conhecimento, não apenas com revelação, não apenas com experiências sobrenaturais ou experiências com as coisas espirituais. É importante que você coloque suas dúvidas, que você nos envie suas perguntas. Você pode escrevê-las aí mesmo no canal, na live, e alguns colegas aqui estarão registrando as suas questões, trazendo para que nós possamos tentar respondê-la à medida do possível, e se não, vamos tratá-la em outras lives, e também vamos conversar com você, à medida do possível, aqui pelo canal, sobre estas questões. Queremos propor a você ainda que você busque respostas fazendo cursos das nossas matérias de ensino sobre a interpretação bíblica. Queremos propor para você cursos, seminários, palestras online para que você possa adquirir melhor conhecimento das palavras bíblicas, das histórias, dos enredos, da cultura bíblica, do povo bíblico, para que você possa desenvolver melhor a sua habilidade para ler a Bíblia e interpretar as suas mensagens, os seus textos de acordo com os interesses e de acordo com o momento em que
Cada uma destas histórias que estão registradas na Bíblia foi trazida para ali. Isso vai ajudar você a aumentar a sua compreensão ao fazer a sua leitura e com certeza vai ajudar você na sua confiança, na sua fé, na sua experiência com Deus. Muito bem, já que temos que compreender racionalmente, já que vai nos ajudar muito compreender racionalmente, além da experiência sobrenatural, além da experiência de fé, vai nos ajudar muito compreender racionalmente a nossa fé, ou quais os fundamentos da nossa fé com base na confiança que devemos ter nas Escrituras. E um primeiro fundamento importante que a Bíblia nos traz para que aprendamos a fortalecer a nossa confiança de que temos uma relação adequada com o Criador, com o nosso Deus, e está na própria Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 13, que nós lemos na última live, diz lá que Paulo escreveu todas estas coisas para que nós saibamos que temos a vida eterna. Pois bem, a vida eterna é algo que deve-se saber que se tem. A vida eterna, a salvação, a sensação de que você está numa relação adequada com o Criador e de que, entre outras palavras mais comuns, você vai para o céu, se você preferir assim, é algo que a Bíblia diz que nós devemos e podemos saber que já temos de antemão. Está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, pertinho do livro de Apocalipse. Eu não estou falando do Evangelho de João, eu estou falando da carta de João, perto do final do Novo Testamento, perto do livro de Apocalipse. Ali João registra que você pode saber que tem a vida eterna. Como isso? Como podemos saber que temos a vida eterna? Ele mesmo diz, estas coisas eu escrevi para que vocês saibam. Então, se nós queremos ter compreensão das coisas da nossa fé, nós temos que procurar os escritos. Afinal de contas, a nossa fé, a fé bíblica, é a fé do livro. Nós somos o povo do livro, como Israel foi conhecido como o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Nós não seguimos intuições, nós não seguimos discernimentos particulares, nós não seguimos revelações de anjos, nós não seguimos nem mesmo profecias. Nós seguimos o que está escrito no livro da nossa fé e sobre este ensino tiramos aí então todas as conclusões que necessitamos sobre todas as outras experiências que possamos ter. Entre elas, revelações proféticas, entre elas, discernimentos proféticos, experiências sobrenaturais, visões de anjos, seja você de que igreja você for, creia como crê, você sempre deve ter em mente que a nossa fé se baseia na sabedoria do livro, que nós consideramos inspirados, nós consideramos dirigidos pelo Criador para que nós possamos ter instrução. Então, por isso, Paulo escreve que nós devemos saber que temos a vida eterna a partir do que ele escreveu. O apóstolo João, me desculpe, diz isso, que nós devemos saber que temos a vida eterna a partir do que ele escreveu. Estas coisas eu escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. Estou enfatizando bem esta palavra, saibam. É algo intelectual, é algo na sua mente. É algo que quando você compreende e tem na sua mente segurança e você então desenvolve fé sobre aquilo. Porque a sua fé é amparada pela lógica, pela razão e pelo conhecimento. E quando isso acontece em você, isso desce para as suas emoções, para o seu coração e se torna uma experiência natural para você. Ora, que coisas João está se referindo? Todas as coisas que estão escritas na Bíblia são para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento. E algumas das coisas que a Bíblia nos ensina é sobre o como se opera a nossa salvação. Alguns dos que nos acompanham, nos seguem, já sabem disso. Já falamos sobre isso em lives anteriores, que você pode encontrar ali no canal Shalom Liamim, no YouTube. Estão ali as nossas lives. Você pode seguir por ali, ouvir algumas palestras sobre a verdadeira religião e como se praticar a verdadeira religião. Pois bem, nós temos que a Bíblia nos ensina sobre Jesus Cristo, em todas as suas páginas, desde o começo até o final. A Bíblia é a preparação da vinda do Messias, que para nós é Jesus Cristo, e o Novo Testamento é a realização desta promessa, desta vinda. Então, por ali, queridos, nós podemos saber quais são as coisas que dizem respeito a Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em Isaías 53, profeticamente, que viria o Messias, o Salvador, que viria alguém que derramaria o seu sangue para
purificar os nossos pecados. Lá está escrito que por suas pisaduras, por suas feridas, nós seríamos curados, nós seríamos perdoados. E está escrito também lá que o castigo que nos reconciliaria com Deus foi lançado sobre ele. Isto é só um exemplo, um dos poucos, um pequeno exemplo da grande quantidade de exemplos que nós temos no Antigo Testamento sobre a profecia da vinda de alguém dentro da tribo de Judá, da descendência de Davi, que seria um rei e que seria um salvador para a humanidade. Esta história se construiu profeticamente no Antigo Testamento, seguindo os modelos da salvação ou do perdão do pecado através do Cordeiro cujo sangue era derramado. Vimos sobre isso também. Quando caminhamos para o Novo Testamento, o que nós encontramos é a concretização destas promessas. Nós encontramos que Jesus, quando vem, é levado por sua mãe Maria ao templo no 8º dia para ser circuncidado. E neste momento alguém olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, esta fala não é sem sentido. Esta fala tem fundamentos. É lógico que a Bíblia nos ensina que este homem chamado Simão, um profeta e um sacerdote do templo, que fazia suas orações constantemente, teve uma revelação. Porém, Jesus foi trazido por Maria, esposa de José, neste instante como filho de Maria e José, portanto, descendente do rei Davi. E, portanto, um candidato a rei de Israel. Era necessário que o Messias que viesse naquele tempo, viesse com essas condições. E nós temos muitas evidências na Bíblia, muitas provas no Novo Testamento, de que Jesus realmente descendia do rei Davi e, portanto, tinha o direito ao trono de Israel. Essas e muitas outras marcas, não dá aqui para explicarmos todas elas, não dá aqui para mencionarmos todas as evidências materiais, científicas, documentais, que a Bíblia nos traz a respeito da pessoa de Jesus Cristo, porque são muitas. Nós teríamos que ter um curso, e teremos um curso no Instituto Shalom Leamim, para ensinar sobre cristologia, ou seja, para ensinar por que Jesus tem aí o direito legal de ser o Messias, o nosso Salvador. Porém, o que quero dizer para você aqui hoje é que a Bíblia nos ensina que a nossa base de fé está nas Escrituras e são as Escrituras que nos ensinam acerca de Jesus Cristo. Ora, a própria Bíblia está escrito, o próprio Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a salvação, e são elas que falam de mim. Então, isto nos mostra como é verdade que as Escrituras realmente se referem basicamente à provisão divina para a salvação humana através do envio do seu Filho Jesus Cristo. E o que a Bíblia nos diz acerca disso? Então, a primeira base, o primeiro fundamento que nós temos para dizer tenho a vida eterna é aquilo que está escrito na Bíblia. Nosso fundamento principal não deve estar nas nossas emoções, não deve estar nas nossas ideias religiosas, não deve estar nas falas que nós ouvimos por aí de muitas pessoas. Se nós queremos ter realmente base para dizer tenho a vida eterna, nós precisamos encontrar esta base no conhecimento das Escrituras. Precisamos lê-la, precisamos memorizá-la, precisamos compreender o que está ali, porque de fato ela nos conduz à pessoa de Jesus Cristo, que veio fazer algo especial na história da humanidade. E ali nós temos vários pareceres, não é verdade? Por exemplo, o Evangelho de João nos ensina que Jesus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você caminhar mais um pouco nesse texto, no primeiro capítulo do Evangelho de João, sim, agora estou me referindo ao Evangelho de João, primeiro capítulo, está escrito que todos os que creram nele também receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Há muitas outras menções na Bíblia sobre o fato de que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Está escrito na carta a Romanos: aquele que crê não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Há muitas menções a isso nos evangelhos e também nas cartas de Paulo. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a salvação é pela graça. Pela graça vocês são salvos através da fé. Isto não está em vocês. Isto é uma dádiva divina. Isso não está no ser humano. Temos que ter isso em mente, ter compreensão disso. O ser humano não é salvo pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias habilidades religiosas. Isso não está em nós. É uma dádiva divina. A salvação é um presente que nos é dado por Deus. Como vimos lá
logo em Gênesis capítulo 1, a salvação do ser humano, segundo a Bíblia, passa por uma provisão divina e não por uma ação ou capacidade humana. Deus providencia todos os detalhes necessários para que o ser humano tenha suas dívidas perdoadas e não dependem dos seus méritos, não dependem da sua religiosidade, não dependem das suas habilidades, não depende da sua fidelidade, das suas práticas religiosas, da sua fidelidade a uma igreja especificamente. A tua salvação, a salvação da humanidade depende de compreendermos e saber crer completamente na pessoa de Jesus Cristo. E o que nos diz ali? Que a vida eterna está em Jesus Cristo. Ou seja, está naquilo que ele fez. O seu ato de ser crucificado, derramar o seu sangue, morrer e ser sepultado, é o ato que paga a dívida, paga com sangue, paga com a vida, a dívida do nosso erro, do nosso mal ou do pecado que está sobre a humanidade. Que diz a palavra? Que ele levou sobre si o castigo que estava sobre toda a humanidade. Ele tomou sobre si o castigo que estava sobre toda a humanidade, para que pudéssemos ter paz com Deus. Então, quando você pensa em salvação, a primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa olhar para o Senhor Jesus e as suas obras, tudo aquilo que ele fez, tudo que ele veio fazer. Qual é o sentido daquilo? O Cordeiro que nos traz a paz seria Jesus Cristo, ou era Jesus Cristo. Então nós temos que compreender que a palavra está nos ensinando, o fundamento principal que nós temos, e devemos olhar para a palavra, é entender que temos que olhar para os atos, para as ações, para as intenções, para a construção religiosa, para o caminho da salvação fundado por Jesus Cristo unicamente. Isso está nas Escrituras e é lá que nós conhecemos. Temos então como base principal as Escrituras. Devemos crer nela, porque ela diz que todo aquele que crê tem em si a vida eterna. Todo aquele que deposita a sua fé na pessoa de Jesus Cristo tem em si a vida eterna. Você só vai conseguir ter este desempenho, esta confiança, essa segurança, a partir do conhecimento de quais sejam essas promessas, essas verdades bíblicas, e a partir do exercício da sua fé. Quero explicar melhor com a experiência de Tomé. Todos já ouvimos falar de Tomé, não é verdade? Tomé é aquela pessoa que só teria fé se pudesse ver e tocar. Pois bem, quando Jesus então ressuscita, segundo a narrativa dos evangelhos, ele aparece aos seus discípulos, Tomé estava entre eles e depois avisaram a Tomé que o mestre havia surgido e ele disse, só creio se eu puder ver e tocar. E então, numa segunda ocasião, Jesus aparece novamente e ali estava Tomé e Jesus o convida para tocar, para ver, para perceber. E ele disse, Senhor, agora creio. E Jesus disse a ele, bem-aventurados os que não viram e creem. Pois bem, deixa eu fazer aqui uma paródia. Não estou aqui fazendo uma exegese da história de Tomé. Eu quero fazer aqui uma comparação. Quero aproveitar essa história de Tomé para ilustrar como é que é a fé. Nós gostamos de controlar as situações que nos trazem segurança, não é verdade? Nós gostamos de ter controle sobre as coisas, controle sobre o nosso emprego, controle sobre a situação econômica, controle sobre as nossas propriedades. Nos sentimos inseguros quando alguma dessas coisas é abalada, né? Por exemplo, estamos muito inseguros ultimamente, as populações do mundo estão muito inseguras ultimamente com a pandemia mundial e está aí todo um mistério, toda uma discussão, o que será que está acontecendo, será que é realmente o fim dos tempos, será que essa coisa de fim dos tempos é verdade? Então nós temos aí uma série de preocupações, pessoas nervosas, depressivas, pessoas precisando tomar remédios calmantes, porque estão assustadas, inseguras. E por que estão assustadas e inseguras? Porque perceberam que estão perdendo o controle da situação. Nós não controlamos as coisas espirituais à nossa volta. A situação mudou, isso nos causa um certo pânico, isso nos causa temor. Pois bem, por que isso acontece? Porque nós queremos ter controle. Então, por que Paulo diz em Efésios que nós não somos salvos por nossas obras? Porque nós não podemos controlar a nossa salvação. Em outras palavras, não é o que fazemos, não é o que nós podemos controlar, não é a nossa religiosidade, não é o nosso caráter,
não é a nossa predisposição para um comportamento adequado, segundo a ótica de alguma religião, que nos traz a salvação. A salvação não nos vem por mérito, a salvação nos é dada de graça, segundo o ensinamento da Bíblia. Então, como é que nós a adquirimos? Nós a adquirimos pela fé. Pela graça vocês são salvos através da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom divino. E não é pelas obras. Não é pelas obras. Porque nós somos salvos, ou somos feitos filhos de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É isso que está ali estipulado na carta de Paulo aos Efésios. Então, Jesus vem para nos dar a salvação. Ele é que faz a obra, ele é que realiza o projeto, ele é que faz o serviço necessário para que nós possamos ter a vida eterna. Ele realiza algo que garante, que abre a porta, que destranca a cadeia, que paga a dívida. Se você não tem a sua dívida quitada, você não pode fazer nada enquanto ela não for quitada. Ora, para que o nosso pecado seja quitado, era necessário a morte. Está escrito lá nas leis de Moisés: toda alma que pecar certamente morrerá. Então compare o pecado ao crime e compare a solução ou a penalidade desse crime à pena de morte. Esta é a ordem jurídica da coisa espiritual. Você peca, a pena é a morte. Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Por isso a salvação vem de Deus. Ele enviou os recursos necessários para que a salvação pudesse ser realizada. Ele pagou o preço. Ele enviou seu filho para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar. Isto nos faz compreender, então, que a salvação não procede, o primeiro passo para a salvação não procede de um ato da nossa parte, mas de uma ação de Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Qual era o problema de Tomé? Tomé não podia controlar a situação. Ele tinha que ver e tocar. Pois bem, quando nós fazemos boas obras, quando nós estamos numa igreja que nós julgamos ser certa, quando nós estamos lidando com situações morais, segundo um código que nós julgamos ser o correto, então nós julgamos que temos a vida eterna, ou que estamos pelo menos provavelmente no caminho certo, porque alguém nos disse que isto é certo. Ora, isto é ter controle sobre a fé. Isto é você controlar os seus atos de bondade, achando que você por isso pode obter a vida eterna. Pois bem, não é possível obter a vida eterna através dos atos religiosos. Não é possível obter a vida eterna através dos nossos méritos. Mesmo que você seja um cristão, acredite em Jesus Cristo, isso não significa ter a vida eterna. Você não pode colocar a sua fé na tua religiosidade e nem achar que os teus méritos religiosos trarão você para perto de Deus. Nem as nossas lágrimas, nem os nossos sofrimentos. Não é o ser humano, não é o sofrimento humano que vai perdoar pecados, não é verdade? Ora, nós vemos isso muito na prática do cristianismo. Um dos erros do cristianismo, induzidos pela falta de informação bíblica, está justamente no fato de que por muitos séculos foi ensinada a penitência, foi ensinado o autoflagelo, o sacrifício, foi ensinado o uso de penitências e até instrumentos de dor para que se punisse a carne, para que se punisse o pecado no corpo, camas de prego, crucificações reais de pessoas que se dizem cristãs, mas nada disso pode nos assegurar a salvação e purificar os nossos pecados. Nós só podemos ser purificados pelo sangue de Jesus. E aí é que está a questão. Nós temos que aprender a depositar a nossa fé, a nossa confiança, não nos nossos atos religiosos. Temos que aprender a depositar a nossa fé e confiança na ação empreendida por Jesus Cristo. E isto está prometido nas Escrituras. Aquele que crê em mim tem em si a prova, tem em si o testemunho. Aquele que crê em mim, aquele que me aceita, João escreve, aquele que o recebeu como Salvador, tornou-se filho de Deus. Então, olha só, Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, ou seja, que creem nele, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja que a Bíblia enfatiza muito por todo o Novo Testamento que o segredo inicial da salvação é a fé. E esta fé
não na religião, não na sua própria capacidade religiosa, não nos seus méritos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Este é um segredo que poucas pessoas compreendem. Muitos cristãos têm uma fé frágil, porque não conseguem compreender que o grande princípio de tudo na vida cristã está em conseguir colocar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo e seu ato e seu sacrifício para a nossa salvação. Paulo escreve em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que é bom eu não faço, mas aquilo que é mal é isso que eu faço e não tenho forças para deixar. E ele termina o texto dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tinha consciência de que, embora a sua religiosidade, e se alguém, podemos dizer que se alguém, do ponto de vista bíblico, estava na religião certa, esse era Paulo, não é verdade? Ou até Jesus, né? Jesus estava na religião certa, ele frequentava a igreja certa com certeza. E quando Nicodemos, um dos pastores da sua igreja, vem conversar com ele, Jesus diz para ele, Nicodemos, para você ter a vida eterna, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito e da fé. Não é? Paulo também tem esse entendimento. Paulo era um religioso fervoroso e passou a ter a vida eterna que ele buscava a partir do momento que ele resolveu crer, que ele entendeu que deveria e passou a crer na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos que compreender este princípio, temos que compreender este fundamento. Este fundamento nos é ensinado nas Escrituras, especialmente por todo o Novo Testamento. Então tenha em mente que você precisa desenvolver o seu conhecimento destes textos do Novo Testamento. Aquele texto que está lá em 1 João, capítulo 5, nós temos ali verdades importantes. 1,9 nos ensina que nós temos os nossos pecados perdoados. Ali diz, se confessarmos os nossos pecados. Porém, saiba que seus pecados só são perdoados porque Jesus morreu por você. Então, tenha este primeiro fundamento na sua mente. Jesus morreu por causa dos seus pecados. A sua fé tem que estar sobre o sacrifício que ele fez e não sobre a sua religião. Tomé tinha essa dificuldade, ele tinha que controlar os elementos da sua fé. E Jesus disse para ele, aqueles que não viram, mas creem, estes são bem-sucedidos. Ou seja, se você não pode controlar, você não pode dosar a quantidade de fidelidade que você tem, porque você vai nesta igreja ou naquela, porque você lê tantos capítulos da Bíblia ou não, ou porque você faz tantas orações, ou porque você não pratica essa ou aquela imoralidade, não se esqueça que a Bíblia diz que todos pecaram e foram esvaziados da graça, da sabedoria, da presença, da salvação. Por isso temos que retornar através de um preço que foi pago. Jesus é a moeda que paga pela nossa transgressão, ok? Nós temos aqui uma pergunta do Luiz. Olá, Luiz, muito bem-vindo. Qual era a condição do homem no Éden, uma vez que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Muito bem, Luiz, você faz perguntas difíceis, perguntas de nível científico profundo. Bom, o que nós temos no Éden, cujo nome tem um simbolismo muito importante, pois Éden significa a presença de Deus, é que este ser humano, ou nós, viemos da presença de Deus. Estávamos vivos na presença de Deus. Em um momento, o ser humano esteve completamente vivo na presença do seu Criador. E por isso estava cheio do entendimento das coisas espirituais. No entanto, esse ser humano morreu quando pecou, quando comeu do fruto da árvore que não deveria comer. Ou seja, afastou-se do seu Criador. Então nós temos aí que uma vez o ser humano esteve na presença divina, estava vivo espiritualmente. Pois a Bíblia diz, no dia em que você comer, certamente morrerás. De alguma forma, Luiz, o ser humano esteve vivo na presença de Deus. E é por isso que talvez nós, como seres inteligentes e racionais, tenhamos dentro de nós as marcas desta relação, tenhamos dentro de nós as necessidades de buscar esta relação, de renovar esta relação, de explicar esta relação. Nós temos dentro de nós a intuição necessária para saber que Deus existe e como devemos buscar e como devemos entender a sua salvação. Ora, o texto bíblico foi escrito por homens, pessoas, seres humanos, que receberam a compreensão das coisas espirituais. Mas esta compreensão nunca esteve
exatamente ausente ou completamente ausente do ser humano. Vide, como falamos nas lives anteriores, que o ser humano tem a necessidade de criar um campo religioso que responda às suas inquietações espirituais. Isso para mim é um indício de que o ser humano já esteve na presença do Criador, ou seja, já esteve vivo na pessoa, na figura de Adão, seja ela uma figura de linguagem, um romance, seja uma história, não importa aqui este detalhe, o que nós encontramos é que no Éden o ser humano estava na presença de Deus, que é justamente o que significa a palavra Éden. Então, este fato nos remete à possibilidade de que o senso que nós temos de um lugar para onde devemos ir, de uma resposta que devemos obter, nasce a partir dessa experiência que está lá no fundo da nossa alma, está lá no nosso DNA, como seres que vêm de uma relação, de uma criação especial, de um ser superior. Ok? Não sei se respondi a sua questão, mas vamos ter mais possibilidades de falar sobre esse assunto. Então está aí, queridos, que nós temos como primeira base para a nossa salvação, para a certeza de que temos uma relação com Deus, está nas Escrituras. Você precisa conhecer o fundamento da sua fé, que é a Bíblia, e saber compreendê-la, entendê-la, saber interpretá-la da forma correta. E são as Escrituras, a Bíblia, que nos direcionam para a crença em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Quero repetir aqui, no seu sacrifício, e não nos nossos méritos. Ninguém será salvo, ninguém estará justificado diante de Deus pelas obras e pelos méritos próprios. Todo o mérito aí é da pessoa de Jesus Cristo. Mas então, por que nós devemos ser cristãos? Por que nós devemos ser religiosos? Basta crer em Jesus Cristo e só isso? Não tem mais nada? Tem muito mais. Eu estou te dando apenas o primeiro fundamento, que é as verdades ensinadas nas Escrituras e a fé em Jesus Cristo que as Escrituras nos mandam ter. E a Bíblia nos ensina que a fé em Jesus Cristo é o grande ponto de partida para a vida eterna e é totalmente suficiente para que você tenha o perdão dos pecados. Aquele que crer já está perdoado, não entrará em juízo. A Bíblia nos fala de batismo, mas há um lugar para explicar o que é a figura do batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Quando Jesus foi crucificado, alguém estava crucificado junto com ele e perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este homem não teve tempo de ser batizado. Ele estava na cruz quando ele, entre aspas, se converteu ou se arrependeu ou passou a crer em Jesus Cristo como Salvador. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de ser batizado, praticar boas obras e ir para a igreja. Ele só teve tempo de confessar a Jesus como Salvador e clamar a Jesus que era o caminho que poderia levá-lo ao paraíso. E assim é com todas as demais pessoas. Não há, a Bíblia nos ensina, não há outro caminho pelo qual devemos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou através de mim, ou através daquilo que eu vou fazer ou realizar. O top, o grande ponto de virada da história do cristianismo, da história bíblica para nós, é a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos desprezar minimamente, por mínimo que seja, este fato para colocar a nossa fé na nossa igreja, na nossa religião, nos nossos atos de bondade. Não podemos colocar a menor confiança que seja nesses artigos religiosos para a nossa salvação, porque então estaremos desprezando, por mínimo que seja, o ato feito por Jesus Cristo. Temos que depositar totalmente a nossa fé em Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa a mais para você. Por isso falhamos. Por isso todos os seres humanos falham, mesmo os mais religiosos. Na história da Bíblia, quem não falhou foi arrebatado antes da morte, como foi o caso de Enoque e do profeta Elias. Foram arrebatados para não verem a morte. Esses não estiveram, a Bíblia não relata falhas, defeitos e pecados da sua parte. Mas todos os outros homens bíblicos, mesmo os heróis, Davi, Moisés e todos os outros, erraram, pecaram. Pastores pecam, líderes que você conhece nas suas igrejas pecam, erram, tropeçam. Por quê? Porque nós precisamos sempre ter em mente que a salvação é algo muito forte e poderoso colocado em vasos frágeis de barro e que quebram.
Para quê? A Bíblia nos ensina, para que a glória seja sempre de Deus. Então, a sua fé deve estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, não na tua religião, não nos teus líderes, não na tua denominação, não na tua bondade, nem no teu caráter, porque um dia você vai errar e esta sua fé será abalada. Mas o sacrifício de Jesus Cristo é inabalável. Olhe para a Bíblia, olhe para os seus textos, decore as suas mensagens, leia o Novo Testamento e aprenda ali que a Bíblia nos ensina que a nossa salvação está em Jesus Cristo e que nós temos que receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor por uma decisão pessoal. A palavra nos ensina isso. Tudo o que você precisa saber sobre isso está nas promessas, nas palavras escritas na Bíblia, que ali já provamos e vimos que podemos confiar em termos de religião, de filosofia ou de qualquer outra sabedoria que possamos alcançar. Tudo que está na Bíblia está comprovado, é muito verdadeiro e devemos respeitar a sua palavra. Ainda temos outros dois fundamentos que queremos aqui apresentar a você para que a sua fé seja edificada. O que mais podemos experimentar que fundamenta a nossa fé, além das promessas, além das provas e das evidências que a Bíblia diz que são verdadeiras, além das palavras bíblicas que ensinam que nós podemos ter fé no sacrifício de Jesus e na mensagem bíblica como base sólida para as nossas convicções. Não perca os próximos capítulos. Estaremos juntos debatendo um pouco mais sobre este assunto nas próximas lives e quero trazer para você mais duas bases pelas quais importa que tenhamos a certeza do nosso relacionamento com Deus. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer estar com você. Esteja nos acompanhando nos canais Shalom Leamin, no Facebook, no YouTube, veja as nossas lives, inscreva-nos no e-mail shalomleaminoficial@gmail.com e compreenda mais sobre o que você pode saber das Escrituras. Esteja preparado, estaremos lançando em breve nossos cursos para que você aprenda a interpretar a Bíblia segundo a sua cultura, segundo a sua história e no seu contexto natural. Até logo!